Obrigado, senhor presidente. Meu bom dia cordial a todos os colegas vereadores, vereadoras, servidores da casa, profissionais da imprensa, aqueles que nos assistem, nos escutam pelos meios de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza. Novamente, meu bom dia. Eu venho aqui para fazer um pronunciamento em cima de uma reflexão que nós já tivemos há alguns meses. Aqueles que não lembram, eu vim aqui a esta tribuna para falar sobre uma remoção compulsória que o Tribunal de Justiça, há 2 meses, 3 meses, baixou um edital fazendo em relação a alguns colegas oficiais de justiça. O que era a remoção compulsória naquele momento? Era exatamente a retirada obrigatória de um colega oficial de justiça, de um oficial de justiça, para os que não sabem, eu sou oficial de justiça também, da ativa, inclusive, e levava de uma comarca para outra sob uma justificativa de que havia necessidade imperiosa pelo serviço público, de que aquele profissional estivesse naquela comarca. Só que naquele momento não houve sequer um estudo, não houve o prazo do edital para remoção voluntária, não houve nada em relação a nenhum estudo paradigma em relação a essa retirada e foi aleatório. Foi aleatório, tiraram os colegas oficiais de justiça e levaram para comarcas do interior, sem dar nem direito de oitiva, de escuta, enfim. Passado o tempo, o Tribunal de Justiça suspendeu a remoção compulsória de 4 dos 6 colegas, porque 2 tinham sido a pedido, ou seja, havia intenção também do profissional, tinha sido a pedido e eles foram removidos, a pedido. Agora, passados alguns meses, volta mais uma vez essa questão. Só que, para surpresa da categoria dos oficiais de justiça, houve um estudo identificando que havia 49 vagas de demanda, de necessidade em relação em várias comarcas, dizendo inclusive que no estudo que foi feito, que está sendo contestado pelos critérios apresentados, inclusive vai ser contestado no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, com base na resolução 219 do CNJ, que esta resolução diz o seguinte, que no estudo que foi feito, que está sendo contestado pelos critérios apresentados, inclusive vai ser contestado no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, com base na resolução 219 do CNJ, que esta resolução diz o seguinte, que qualquer servidor público pode ser requisitado em nível vertical, ou seja, do primeiro para o segundo grau ou vice-versa, até mesmo nos tribunais superiores, STJ, STF, são tribunais revisores, um da extrema legalidade e o outro da constitucionalidade, que poderia haver a requisição saindo de um grau da jurisdição para outro. O que é que o Tribunal de Justiça está fazendo? Está dando a interpretação de que esta resolução permite a mudança horizontal entre as comarcas. E isso tem nos preocupado. Isso tem nos preocupado porque semana passada o Tribunal de Justiça lançou um edital de remoção voluntária, mas dizendo que teriam em torno de 49 vacâncias ou necessidades, ou como queiram batizar, de oficiais de justiça excedentes à lotação paradigma. E aí esse termo é um termo muito técnico, que eu vou mais ou menos explicar aqui. A lotação paradigma foi um estudo estabelecido, ou um critério objetivo estabelecido salvo engano, pelo CNJ, dentro da resolução 219 também, me perdoe se não for a referência correta, mas a explicação é esta, em que estabelece o mínimo de profissionais, no caso oficiais de justiça,
o mínimo que deveriam ser lotados em determinadas comarcas. Entendam e vamos separar aqui os critérios conceituais. É o mínimo, não é aquele que deve ser a exigência. Ou seja, se em determinada comarca se tem que 10 oficiais de justiça é o mínimo da lotação paradigma, podendo ter 12, 14, 18, 19, ali é o mínimo. Não pode ter menos do que aquele número de profissionais, de oficiais de justiça no caso. O tribunal deu a interpretação de que se ali tem 12, 2 são excedentes. E mais, leva em consideração o último triênio em relação a número de profissionais, número de mandados recebidos, percentual de mandados, possibilidade de chamada de profissionais, de servidores, de nenhuma função. Nós não teremos a possibilidade de termos mais nenhuma função, nem oficial de justiça, nem técnico, nem analista, nenhuma de serem chamados. E aí não tem nenhum concurso aberto. Não havendo concurso aberto, nós esperaremos pelo menos mais 10 a 12 meses sem a chamada de nenhum servidor efetivo. Olhem bem, o tribunal identifica a necessidade de redistribuição ou de relotação de 49 profissionais oficiais de justiça. 49 servidores concursados oficiais de justiça, que não pode ser exercida nenhuma função que não seja pelo profissional efetivo. Foi outra luta da categoria contra a DOCS, ou seja, aquele que fazia as vezes de oficial de justiça, que isso era muito forte, ainda é, infelizmente, mas já foi mais presente no interior do Estado. E aí, nós temos o concurso, nós temos a demanda, nós temos a necessidade, e o tribunal não chama os concursados. O que é que vai acontecer nos próximos meses dentro do Tribunal de Justiça? Nós temos, infelizmente, esta semana, perdemos um colega que teve um infarto agudo, infarto fulminante e faleceu. Colega do interior. Perdemos um colega oficial de justiça. Já foram 3 mortes este ano, salvo engano. E aí o tribunal tem a oportunidade de chamar dentro das vagas até quando do início da abertura do concurso há 4 anos, que tinha o número X de vagas, todos foram chamados, mas a metade desses colegas oficiais de justiça já passaram em outros concursos e pediram exoneração. E essas vagas estão em aberto. Se essas vagas tivessem sido chamadas, se outras vagas tivessem sido criadas pela necessidade, que já foi estabelecido, mas está dando uma interpretação divergente, diferenciada daquilo que é esperado pela categoria, pelos servidores efetivos. Então eu faço um apelo aqui à gestão do Tribunal de Justiça. Vamos chamar os concursados. Temos demanda, temos vagas, temos necessidades. E os concursados não foram chamados. A única categoria que não foi chamada foram os oficiais de justiça. Foi dos oficiais de justiça do Estado do Ceará. Estava perto de expirar o prazo, salvo engano. Tem novo concurso, tem demanda de 70 e poucas vagas. Não se faz justiça no Brasil sem os servidores. Não se faz justiça só com o juiz. O juiz é fundamental, a importância é a cabeça, mas o corpo da justiça são os servidores. Então eu faço o apelo. Hoje nós estamos no dia 21 de agosto. Ainda temos aí 10 dias para acabar agosto e acho que dia 15 ou 16 é o prazo final para expirar o concurso geral para todas as categorias, inclusive para os oficiais de justiça. Não se faz justiça sem um corpo. Não se faz justiça sem um oficial de justiça que é o emissário. O oficial de justiça é aquele que faz justiça na ponta, é aquele que leva a intimação, a notificação, a citação, é aquele que faz o despejo, a busca e a apreensão, a emissão da posse, é aquele que faz o arresto, o sequestro, é aquele que faz a penhora, é aquele indispensável também à realização de justiça no Estado do Ceará
para não falarmos na justiça brasileira. Então, peço aqui ao desembargador presidente, peço aqui à sua equipe, seus assessores, juízes que assessoram, peço aqui à Secretaria de Gestão de Pessoas, juntamente com a Secretaria de Finanças, que reavaliem urgente essa situação. Porque transferir compulsoriamente um oficial de justiça da comarca de Fortaleza, principalmente, salvo engano, 10, nós temos déficit aqui. Os oficiais de justiça recebem, em média, entre 150 e 200 mandados por mês, quando na realidade era para estar recebendo entre 80 e 100. Recebe 150 e 200. Tem colega que recebe 300 mandados. Fora a questão das múltiplas intimações, citações, os múltiplos atos no único mandado, quando deveria sair um mandado para cada diligência. Mas, levando em consideração essa situação, que é muito forte ainda no interior, nós precisamos rever essa lógica. Não vamos fazer injustiça dentro da justiça. Tem servidor, tem expectativa de direito de vários concursados, vários que estudaram, que se capacitaram, que fizeram a prova, que ficaram ali nos primeiros depois do número de vagas, que hoje tem demanda, tem necessidade, tem vagas. E a questão financeira se resolve quando se quer. A questão orçamentária se resolve quando se quer. Então eu faço o apelo aqui, agradeço aqui ao presidente Didi, capacitaram, que fizeram a prova, que ficaram ali nos primeiros depois do número de vagas, que hoje tem demanda, tem necessidade, tem vagas. E a questão financeira se resolve quando se quer. A questão orçamentária se resolve quando se quer. Então eu faço o apelo aqui, agradeço aqui ao presidente Didi pelo tempo aí que excedi bastante, mas a causa é justa, o pronunciamento é relevante, é necessário e importante que nós tenhamos uma conscientização da importância dos servidores do judiciário. E o oficial de justiça está inserido, e é aquele, como eu disse, encerro, que executa a justiça no bairro, na comarca, é aquele que executa a decisão judicial. Ele cumpre ordens, mas ele muitas das vezes, ele dá inclusive a orientação em relação à própria Defensoria Pública, em relação ao acesso à Defensoria Pública, em relação ao próprio fórum, onde buscar as informações. Ele não orienta o processo, mas ele dá muitas das vezes o caminho, como a gente tem dito que muitas das vezes até parte de psicologia é feita. Então faço apelo aqui à assessoria do Tribunal de Justiça, da presidência do Tribunal de Justiça, às secretarias de gestão de pessoas e finanças e a consultoria jurídica também. Vamos rever, porque o prazo está exíguo. Esse pronunciamento não vem fora de contexto ou no fechamento de um prazo. É uma luta e um diálogo que é constante, e a gente agradece sempre a disponibilidade do presidente de receber o sindicato, de receber a categoria dos oficiais de justiça. Sempre que formos bater a porta, fomos recebidos. Mas essa situação da remoção compulsória, ainda que tenha um prazo de remoção voluntária, que estejam se cumprindo determinados passos, a lotação paradigma não é a realidade que nós temos visto nas comarcas de um modo geral, não somente Fortaleza, mas também todas as comarcas do estado do Ceará. Todas as comarcas. Precisamos ter uma definição urgente e precisamos da sensibilidade da assessoria da presidência do Tribunal de Justiça, porque é preciso, necessário e não podemos perder, porque depois do dia 14, 15 ou 16, aí teremos pelo menos um ano de problemas sem poder convocar nenhum dos concursados. Senhor presidente, era isso que eu queria utilizar o meu tempo hoje pela manhã. Muito obrigado. A mesa toma ciência da fala do nobre vereador e convida agora doutor Heron. Vossa Excelência terá um tempo de até 5 minutos. Para a secretaria, vereador doutor Heron.